Fala, rapaz. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bora pra aula, bora pra aula. Abrir aqui rapidão. Deixa eu explicar para vocês. A galera da manhã já tá uma aula à frente, né? Por causa que teve uma aula que foi sexta-feira, que a gente não desenvolveu à noite, por causa que do ATC e tal. Acho que foi essa aula mesmo, enfim. Que não tinha histórico de zona, né? Então a gente vai continuar a aula de histórico de zona hoje, correto? A princípio é a última, tá? Galera de manhã já tá bem desenvolvida também. Vamos pra cima. Fica pra trás, não. Tá? Deixa eu abrir aqui. Bora. Então vamos lá. Vamos aproveitar essa aula aí. Bora que bora. Aproveitar essa aula para fazer exercitar bastante a questão do histórico de zona, tá? E tirar já no final da aula, ver se a gente tira algumas dúvidas aí que ainda restam, tá? No chat aí. E vamos para cima, tá? Então vamos lá, rapaz. Deixa eu ver o que tem de paridade aberta aqui, só para a gente ver a questão do histórico de zona mesmo, tá? Não tá muito legal, não. Vamos ver as paridades aqui. Japão. Beleza, bora ver aqui mesmo, tá? Ó, essas quatro paridades aí, abrem aí, tá? Abre aí. NZD USD, áudio Japão, Euro NZD e áudio USD. Vamos lá. Vamos nessas quatro paridades mesmo, fechou? Gente, antes de qualquer coisa, fala no chat aí. Tá conseguindo todo mundo tá conseguindo meu vídeo boa? Tá vendo a imagem aí tranquilamente? De boaça? Fechou. Vamos pra aula então. Tá, NZD USD, bota em 15 minutos aí. Tá? Ó, vou fazer um traçamento rapidinho aqui. Vocês copiem, tá? Vá. Vocês façam igual aí. Fechou? Bora que bora. Foi aí? Fizeram? Vamos exercitar bastante hoje, tá? Somente histórico de zona. Fechou? Bora que bora. Bora? Joguem um minuto aí. Fizeram o traçamento já, beleza? Pronto, tem um minuto aí. Beleza. Gente, vamos lá, tá? É,
qual que é o exercício de vocês? Mesma coisa, tá? A gente sempre exercita. A questão é, vocês vão analisar linha por linha e verificar se a primeira está respeitando mais como resistência, mais como suporte, a segunda a mesma coisa, linha por linha, beleza? Bora rapidinho, daí 3, 4 minutinhos para vocês efetuarem esse exercício rápido e eu já venho corrigindo, beleza? Então, bora. Vamos lá, rapaz. Foco aqui, tá? Vamos lá. Começando pela primeira linha aqui, como sempre, então, tá? Vamos lá. Toque de respeito, tá? Como sempre, né? Só para lembrar, caso alguém ainda não lembre, tá? Toque de respeito é quando o Kindle estica, né? E retrai e deixa só o pavio, né? Isso são toques de respeito, beleza? Vocês provavelmente lembram, né? Vamos lá. Resistência, resistência, tá vendo? Tá tocando e respeitando com resistência. Resistência, suporte, resistência. Mais nada, apenas rompimentos. Mais aqui atrás, rompimentos. Suporte, resistência, suporte, suporte. Resistência, 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 suporte. Beleza. Não tem mais muita coisa aqui atrás, né? Então, assim, o pouco que tem aí disponível para a gente analisar, a gente consegue chegar à conclusão que, né, até mesmo por uma contagem, né, não tem muito toque, mas tem mais toque como resistência, correto? Então, respeitando muito mais como resistência do que como suporte, tá? Então, primeira linha vermelha.
representando zona de resistência, zona de pullback de baixa, venda. Beleza? Linha do meio, vamos lá. Suporte, suporte, resistência, suporte, suporte, suporte. Só rompimentos. Não encostou. Suporte, suporte. Suporte, suporte, resistência, resistência, resistência. Resistência, resistência, resistência. Suporte. Suporte, suporte, resistência. Resistência, resistência. Não tô vendo com suporte aqui. Ó. Aqui. Nenhum toque direito, né? Só rompimento. Resistência. Com suporte ele não tocou, tá? Um pouco mais aqui atrás. Resistência, suporte, resistência, suporte, resistência. Resistência, resistência, resistência. Segunda linha, novamente respeitando muito mais como resistência também, tá? Muito mais como resistência do que como suporte. Principalmente lá atrás também, tá? Muito mais toque respeitando como resistência do que respeitando como suporte. Beleza? Como suporte, muito rompimento, certo? Tomem cuidado, tá? Vocês precisam analisar minuciosamente mesmo, bem de perto, tá? Para não haver qualquer erro bobo e através desse erro bobo vocês acabar tomando loss bobo aí, beleza? Histórico de zona é coisa simples. Vocês vão ver mais pra frente que tem coisa, gatilhozinho que é muito mais difícil do que verificar o histórico de zona, rapaziada. Então, beleza. Essa última linha é suporte, suporte. Nada, suporte, suporte, resistência, resistência, suporte, resistência. Suporte, nada, suporte, suporte, resistência, resistência, suporte, suporte, suporte. É, muito mais como suporte do que como resistência, tá? Resistênciazinha, beleza. Então temos aí duas zonas de resistência, uma zona de suporte, tá? Duas zonas aí pra gente entrar em pullback de baixa e a zona lá de baixo, verde, pra gente entrar em pullback de alta. Beleza? Tranquilo. Esse foi bem tranquilo, não tinha muitos toques, né? Não tinha muito o que contar, muito o que ver. Falando no chat aí, todo mundo acertou? Tem gente que errou ainda. Como que foi? Xerox. Errou uma, tranquilo. É, a maioria das pessoas erraram uma mesmo. Beleza. Vamos lá, vamos para a próxima, tá? É isso mesmo que é o intuito da aula. É exercitar, beleza? Exercitar. Vamos para cima. Áudio Japão, bota em 15 minutos. Áudio Japão, bota em 15 minutos. Ó, vamos botar resistência aqui mesmo. Pronto. Vamos lá. Como se a resistência estivesse antes lá. Dá uma analisada aqui em um minuto. Rapidinho. Traçamento. Não é isso mesmo, tá bacana. Perfeito, ó, rapaziada. Em 15 minutos, façam um traçamento aí rapidinho. Tá? Pra gente já treinar a questão de histórico de zona. Bora. Fazer produzir essa aula aí.
Foi? Já traçou aí? Bote 1 minuto. Aí. Bora. Parece que está muito distante, né? Mas para analisar histórico de zona é isso mesmo, tá? Porque antes, lá no passado, aqui, ó, os candles estavam um pouco maiores, então não está muito distante, não. Tá? Bora lá, rapaziadinha. 3 minutinhos aí para vocês analisarem histórico por histórico, tá? Assim que finalizar de analisar, terminar de analisar o histórico, reanalisa, confirma, façam com calma, tá? Bora. Eu já volto corrigindo. Nossa, bora, Paze. Começando pelo primeiro aqui, tá? Pela primeira linha. Vamos lá. Analisar novamente bem de perto, histórico, tá? Vamos lá.
Resistência, 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 rompimento, suporte. Só que não encostou. Só rompimento. Basicamente isso. Então, resistência, suporte, 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 resistência, 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 suporte, resistência, resistência e resistência ali atrás. Gente, nítido, né? Muito mais torque como resistência do que como suporte. Beleza, linha vermelha, tá? Linha do meio, resistência, resistência, suporte. Resistência, resistência, suporte. Resistência, 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 suporte. Resistência, 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 resistência. Encostou. Só rompimento, suporte. Não encostou, suporte, suporte. Só rompimento. Basicamente isso, rapaziada. Novamente, muito mais toques como resistência do que como suporte. Né? Segunda linha vermelha, tá? Então, deixa eu até abrir o chat aqui. Gente, por enquanto, concordam comigo? Segunda linha aí de resistência, correto? Né? Beleza. Tá? Perfeito. Vamos lá. Por que pensando que a segunda linha também é zona de resistência? Pelo mesmo motivo da primeira, rapaziada. Tem muito mais toques como respeitando como resistência do que respeitando como suporte. Beleza? Vamos lá. Última linha aqui, tá? Aproxima, vê bem de perto para ver o pavio que realmente encostou, o pavio que não encostou, né? Ó, esse aqui chegou pertinho, mas não encostou, então não conta. Ó, suporte, aqui não encostou, suporte, rompimento, suporte, suporte. Resistência, resistência, resistência. Suporte. Resistência, resistência, resistência. Tá bem lá atrás. Ó, suporte, suporte. Resistência, resistência, resistência. Suporte, suporte, suporte. Resistência. Resistência. Suporte, suporte, suporte. Suporte, 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 suporte. Um pouco. Suporte, suporte. Suporte, resistência. Suporte, resistência, resistência, suporte. Então, gente, novamente, tá? Muito mais toque como suporte. Novamente, não, desculpa. Agora, muito mais toque como suporte que como resistência, tá? Nitidamente, na contagem aí comigo, vocês conseguiram ver, né? Muito mais toque respeitando, né? Quando eu digo toque respeitando, é o pavio, é o preço batendo e retraindo, deixando somente o pavio, né? Que é o que é interessante pra gente, né? Top, tá? Então respeitou aí nitidamente, tá? Duas zonas de resistência, novamente, né? Igual a outra aqui, ó, no NZSD, o de Japão, mesma coisa. Duas zonas de resistência, uma zona de suporte. Perfeito, tá? Falei no chat aí, vocês acertaram, erraram, como que foi? Essa estava bem fácil, né, rapaziada? Bem tranquilo mesmo, tá? Top. Show. É, quando o toque do candle fecha num pico de vela, um martelo no caso até o inverso, as ondas se tornam mais fortes ou não?
Irmão, nessa questão, quando a gente for analisar histórico de zona, padrão de Kendall não influencia em nada, tá? Né, nesse momento, análise de histórico de zona, tá? Padrão de Kendall não vai influenciar em nada, tá? A gente precisa ali ver para ver se está forte ou fraco a zona, se está respeitando suporte ou resistência, são toques, tá? São pavios retraindo, candles retraindo, são pavios ali, entendeu? É disso que a gente precisa, tá? O pavio que fica em cima da linha e não rompe a respeito, o pavio, sim. Agora, o candle que fica em cima da linha, aí não, tá? A gente precisa de pelo menos um paviozinho pequenininho tocando e retraindo na nossa taxa, na nossa linha. Beleza? Então vamos lá. Euro NZD agora, rapaziada. Bota em 15 minutos aí. Ó, Euro NZD. Ó, aí. Resistência, 22h15, linha do meio, 21 horas. Faz a projeção. Aí. Bora? Façam aí. Copiem o traçamento. Bora? Foi? Agora, bora, Face. Mais minutinhos aí. Copiem o traçamento. Ó, pavio de 22h15, de 21 horas. Beleza. Bota um minuto. Aí. Euro NZD. Beleza? Bora, rapaz. 5 minutinhos aí para vocês analisarem histórico por histórico. Bora.
Bora, rapaz. Bora, 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 bora. Vamos lá. Ó, começando aqui pela primeira linha, tá? Presta atenção aí. Ó, vem comigo, tá? Suporte, suporte, resistência, resistência, resistência. Suporte. Resistência, 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 resistência. Suporte. Resistência. Encostou. Só um pimenta. Resistência, resistência, suporte, suporte, resistência. Resistência, suporte, suporte, resistência. Resistência, resistência. Suporte. Suporte, suporte. Resistência, suporte, resistência, 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 suporte, suporte, resistência. Gente, suporte, suporte, suporte. Ó, resistência, resistência, suporte, 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 suporte. Gente, não preciso, né, voltar, não tem mais nada lá para trás. Tem alguns toques lá atrás como suporte, tem, mas como resistência, se sobressaindo, sem dúvidas. Beleza? Ó, primeiro aí, primeira linha, respeitando bem como resistência. Beleza? Muito mais toques como resistência, toques respeitando, né? Com certeza. Linha do meio. Resistência, resistência, suporte. Resistência, 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 suporte. Resistência, resistência, não encostou. Resistência, resistência, resistência. Só rompimento. Só rompimento. Resistência, resistência, suporte. Resistência, resistência aqui atrás também, suporte. Suporte, resistência, resistência, suporte, resistência, 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 suporte, suporte, suporte. Resistência, 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 suporte. Suporte, resistência, resistência, suporte, suporte. Ó, respeitando bem consolidado aqui como suporte, beleza. Suporte, suporte, resistência. Ó. Resistência, 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 suporte, 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 resistência, 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 resistência. Aqui atrás também bem consolidado como resistência. Ó, mais consolidação como resistência e pouquinho aqui como suporte. Então, beleza, gente. Segunda linha, novamente, respeitando como resistência, tá? Será que as três vão ser igual? Vamos ver aí, tá? Mas lembrando, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Pode ser coincidência mesmo, é, mas não tem nada uma como base da outra, não tem nada a ver, beleza? Então vamos lá, ZD aí. Suporte, 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 resistência, suporte, resistência. Não encostou? Resistência, resistência, suporte, suporte, suporte. Resistência, resistência, suporte, resistência. Resistência, suporte, rompimento. Resistência, resistência, resistência. Resistência, suporte. Resistência, resistência, resistência. Resistência. Suporte.
suporte, 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 resistência, resistência, suporte, suporte, resistência, suporte, resistência, 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 suporte, 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 resistência, 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 que não custou, suporte, suporte, não, suporte, resistência, suporte, 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 resistência, 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 suporte, 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 resistência, 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 suporte, suporte, resistência. Vamos dar como suporte aqui. Então, gente, essa última linha aqui, ó, eu vejo que está respeitando tanto para suporte quanto para resistência, tá? Não tem algo assim bem discriminado, né? Tipo, tá respeitando muito mais como se fosse suporte do que como resistência, igual nas outras duas linhas, né? Tá algo bem, entre aspas, empatado aí, fechou? Então não tem muito, né? Não tem para qual lado a gente pender. Tá neutro, né? Vamos pôr essa zona como neutra, tá? Então pode deixar amarela mesmo, beleza? Então temos aí duas zonas como respeitando bem como resistência, tá? Tem dúvida, é resistência mesmo, são duas zonas de pullback de baixo. E temos aí a última zona neutra, né? Deixa amarelo mesmo, respeitando tanto para pullback de alta quanto para pullback de baixo, tanto suporte quanto para resistência. Beleza? Todo mundo conseguiu entender? Fala no chat aí como que foi, acertaram, erraram, fala pra mim. Acertou as três. Tá? A última, rapaziada, quem botou verde, tá bom, tá certo, quem botou vermelho tá certo também, entendeu? Por isso que eu digo que é neutro, tá? Não, botou é, vermelho tá certo, botou verde tá certo também, tá? Porque ela é neutra, entendeu? Pensando, mas é, eu olhei a, o último histórico de zona e ao invés de neutro, preferia a favor da macro. A macro está de alta, um exemplo. Posso pôr, então, ao invés de neutro, uma zona de pullback de alta? Pode. Não tem problema, não. Beleza? Presta atenção no que eu falei, tá, rapaziada? Novamente. Ó, zona neutra aqui, tá? A última. Mas vamos supor que vocês não querem deixar ela neutra, querem que as entradas nessa zona sejam a favor do histórico, né? A favor do histórico não, desculpa, a favor da macro tendência, né? Então, beleza, vamos ver o que a macro diz. A macro vem nos falando que está tendo uma tendência de alta, né? O preço vem subindo, né? O preço vem mais subindo do que descendo, então beleza. Então, pô, ao invés dessa zona ser uma zona ser uma zona neutra, né? Tanto para suporte quanto para resistência, pensando, posso pegar e pôr essa zona a favor da macro? Tranquilo, tá? Não tem problema, fechou? Então, se a macro está de alta, essa zona aí última vai ser zona de suporte, tá? Beleza? Todo mundo conseguiu entender? Tranquilão, né? Então, gente, essa aí foi mais uma aula bem produtiva é, de histórico de zona, né? É, provavelmente a última, tá? A gente ainda vai ver sobre o histórico de zona nas próximas aulas, mas não uma parada tão enfatizada quanto foi essas duas aulas aí, somente para isso, né? Já deu para abrir bastante o caminho, né? E agora é só detalhezinhos, né? Que a gente vai acertando aí com o tempo, beleza? Podem ficar tranquilos. E a questão do histórico de zona, rapaziada, continuem estudando, tá? Mesmo sozinhos,
tá? Duas coisas que vocês não podem parar de estudar nunca, que é a questão do histórico de zona e a questão do traçamento, tá? Por mais que eu sei que alguns de vocês devem chegar em casa cansado e tal. Gente, abre o computador e bora estudar, tá? Bora fazer acontecer, bora fazer por onde. Sempre tem alguém pior que a gente e se esforçando, né? Então não dá para dar mole, tá? Quero ver todo mundo bem, todo mundo estudando. Então vamos para cima. Histórico de zona, rapaziada, e traçamento são duas coisas que andam lado a lado, muito importantes, importantíssimas. Fechou? Então vamos para cima. Amanhã aproveitem o grupo, tá? Para a gente tirar todas as dúvidas. Vou abrir o chat lá do grupo. Vamos tirar todas as dúvidas, tá? A gente já está chegando numa fase aí da finaleira. Então tem muito conteúdo ainda que vai vir, muita coisa que a gente vai aprender, com certeza. Mas não podemos dar bobeira, perder tempo, tá? Tempo é dinheiro, rapaziada. Então vamos para cima. Tamo junto, tenham todos uma ótima noite e até quarta-feira, rapaz. Tamo junto.